Seja bem-vindo à nossa aula número 2 do Microsoft Excel 2010. Vamos carregar o arquivo que foi preparado na aula anterior. Clique no botão Iniciar, Microsoft Excel 2010. Uma vez que o arquivo já esteja carregado, clique na guia Arquivo. Repare que a aula 1 Excel 2010 já está aqui como pastas de trabalho recente. Caso não esteja, clique no botão Abrir. Na janela que será mostrada, procure na Biblioteca Documentos a pasta que você criou para armazenar esses arquivos. 2 cliques na pasta e aqui está o arquivo da aula 1 Excel 2010. Um clique no nome do arquivo e outro no botão Abrir, ou simplesmente 2 cliques no nome do arquivo. O arquivo da aula passada, havíamos feito um calendário para o mês de novembro de 2015 e havíamos iniciado um boletim de notas. Vamos dar continuação a esse nosso trabalho. Para isso, clique na guia Arquivo, clique no link Salvar Como e altere o nome do arquivo para Aula 2 Excel 2010. Permaneça com a descrição Primeiras formatações. Ok? Verifique se Aula 2 Excel 2010 é o nome que aparece aqui no título da janela. Vamos agora para a planilha 3. Queremos, nesse momento, transferir o nome dos alunos que se encontra na planilha 2, Boletim de Notas, para a planilha 3, que até o momento está em branco. Podemos fazer essa transferência de nomes de 2 maneiras. Uma delas é selecionar o bloco que consta o nome dos alunos. Isso está da célula B3 até a célula B8. Clicamos no botão Copiar na área de transferência. Repara que há um tracejado piscante dizendo que o computador já está preparado para transferir este bloco para qualquer outro local. Clicamos em planilha 3, na posição desejada, que seja na célula B3, e em seguida clicamos no botão colar. Mexemos com a largura da coluna B para que ela se adeque à formatação mais adequada. Repare que o que consta na planilha Boletins também está agora na célula B3. O porém é que, se trocarmos qualquer nome aqui, nada alterará na planilha 3. Exemplo: Emília é agora a aluna da primeira linha da nossa tabela, onde está o nome dos alunos. Mas na planilha 3, o primeiro nome da lista continua Maria Rita. Para que isso não ocorra, selecione todos os nomes da planilha, delete. Na primeira linha, célula B4, digite o igual, dê um clique na aba da segunda planilha, agora com o nome de Boletim de Notas, e clique no primeiro nome, que agora é Emília. Observe aqui pela barra de fórmula que temos igual, o nome da planilha de onde os dados serão buscados, esse nome está entre apóstrofe, o símbolo de exclamação e a célula. Isso significa onde ele vai buscar a informação. Pressione a tecla Enter. Retornamos para a planilha 3 com o nome transferido da planilha Boletins de Notas. Podemos fazer isso em cada uma das próximas linhas. Seria digitar o igual,
clicar na aba da planilha 2, boletins de notas, e clicar no próximo nome do aluno. Repara que agora a referência é igual, apóstrofe, boletins de notas, célula B5. Pressione Enter e o segundo nome será transferido também para a planilha 3. Para não ter que repetir a mesma coisa para cada uma das próximas linhas, podemos selecionar a linha anterior e, com a ajuda da alça de preenchimento, pressionar o botão e arrastar para as demais linhas. Repare que ele trouxe todos os nomes da planilha número 2, boletim de notas, para a planilha 3. Toda alteração que for feita na planilha 2 automaticamente recairá sobre a planilha 3. Repara que alterei todos os nomes que estavam na planilha 2, boletins de notas. Vamos ver o resultado na planilha 3. Todos também foram alterados. Observe que a planilha 3 recebe as informações da planilha 2. Porém, qualquer informação que for alterada na planilha 3 não será transferida para a planilha 2. O compartilhamento é da planilha 2 para a planilha 3 e não o inverso. Vamos dar continuidade. Queremos agora registrar 11 aulas para esses alunos. Cada aula será representada pela inicial A, seguida de um número. A1 representa a primeira aula. Para fazer as demais, aproveitamos a aba de preenchimento e arrastamos até que apareça a 11. Veja que isso já foi feito. Aproveitamos a seleção, clicamos no botão centralizar. Outra coisa que poderíamos fazer, já que queremos para essas 11 colunas a mesma formatação aqui do cabeçalho, é clicar no cabeçalho, que queremos a formatação igual, clicar no botão pincel e arrastar esse pincel sobre as 11 células. Repara que foi pressionado o botão pincel e com ele clicamos na primeira célula a ser formatada e com o botão preso fomos até a última. E assim, dando um clique fora, percebemos que todas as 11 células contêm a mesma formatação da inicial ou célula de referência. Essa coluna, ou cada uma dessas 11 colunas, estão muito largas. Para alterar a largura delas, selecionamos a coluna C. Com o botão do mouse preso, vamos até a coluna M, que é a 11ª coluna deste grupo. Ainda sem dar nenhum clique para perder a seleção, e posicionado sobre a coluna M, clicamos com o botão direito e vamos nesse menu até o link largura da coluna. Nessa janela que se abrirá, da largura da coluna, alteramos a numeração 8 para, por exemplo, metade desse valor, já que está largo demais cada uma das colunas. Suponhamos o número 4. Veja que agora sim tem um tamanho adequado. Aproveitamos para selecionar esse bloco de células que vai da C4 até a M8 e vamos formatá-las de maneira que todas as bordas sejam preenchidas. Perfeito? Agora vamos lançar faltas e presenças para cada um desses alunos. Primeiramente, podemos lançar presença.
Veja que lancei presença para Emília na primeira aula. Estou centralizando essa presença na vertical e na horizontal. Vou arrastar até o último aluno e vou arrastar até o final da última coluna. Dessa forma, usando o arrastar, a alça de preenchimento, preenchi todas as linhas e colunas de uma maneira mais rápida. Vamos lançar agora apenas as faltas. Com a tecla de maiúscula fixada, vamos lançar aleatoriamente falta para esses alunos, porque a intenção aqui é compreender como o computador vai agir daqui para frente com alguns dos comandos pré-estabelecidos. Suponhamos que queremos saber quantas faltas cada aluno teve. Sabemos que isso é muito fácil de se fazer, simplesmente contando as faltas de cada um. Mas como se trata do programa Excel, seria interessante deixar que ele faça esse serviço. Para isso, aqui em cima digite número de faltas. Repare que ele já pré-formata o campo, só ficou faltando bordas. E agora vamos utilizar uma função que faça a contagem do total de faltas de cada aluno. Mas antes disso, aqui à direita, vou registrar quantas faltas cada aluno tem e depois conferir esses resultados. A função que faz a contagem de um determinado objeto ou de uma determinada informação é a função conte.se. Então, primeiramente, usamos o igual. O nome da função abreviado é o conte.se. Então, o que ela faz? Essa função calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a determinada condição. A condição que queremos aqui é que ela conte as faltas. Então, conte-se, abre parênteses, ela agora está pedindo um intervalo. O intervalo é o conjunto de células, que vai da célula C4 até a célula M4. Aqui, neste intervalo, estão todas as presenças e faltas da aluna Emília. Mas queremos contar apenas as faltas. Então, o critério é, abre aspas, letra F, para que a função conte apenas as faltas. Assim que terminamos de digitar a função, fechamos parênteses e dá Enter. O bloco já está sendo analisado e ao dar Enter confirmamos o total de faltas da Emília. 2 faltas. Podemos centralizar este resultado, colocar todas as bordas e ao invés de fazer a mesma coisa em todas essas 4 linhas, podemos preencher as demais linhas usando a alça para preenchimento. Mas vamos fazer mais uma dessas linhas. A função para contagem, neste caso, é conte, de forma abreviada, se, porque queremos estabelecer uma condição. O intervalo agora vai da C5 até a M5. Terminado de estabelecer o intervalo, vamos dizer qual a condição ou critério, que neste caso seria contar as faltas. Elas são colocadas entre aspas, ou melhor, a informação que se quer obter, digitada entre aspas. Fecha parênteses e dê Enter. Novamente, o valor bateu com a nossa contagem. Se quisermos a formatação de cima para a célula de baixo, clicamos na célula de cima, no botão pincel e na célula de baixo. Repare que agora a célula abaixo tem a mesma formatação da célula anterior.
Procure a aba de preenchimento, pressione o botão e arraste. Pode observar um a um que os resultados estão coerentes. Qual a diferença de usar essa função e a contagem manual? A diferença está no fato de ser automático. Vamos pensar que cada vez que for alterada o registro de uma presença ou de uma falta, o programa fará também a alteração da quantidade de faltas automaticamente. Vamos, por exemplo, colocar mais uma falta para Emília na primeira aula. Observe que o número de faltas, que era 2, passou automaticamente para 3. O próprio computador alterou a contagem. Manualmente, teremos que clicar na célula e digitar o novo valor. Então, teríamos assim que fazer 2 reajustes. O lançamento da falta e recontar a quantidade de faltas de cada aluno. O contrário também seria da mesma forma. Se quiséssemos tirar a falta da Emília na primeira e na sétima aula, teríamos que refazer a contagem, clicar na célula que contém essa contagem e alterar o seu valor. Para não ter que fazer tudo isso a cada novo registro, deixamos o computador tomar conta disso de forma automática. Vamos limpar essa coluna. E vamos agora calcular a porcentagem de faltas de cada um desses alunos. Digitamos o símbolo de porcentagem e a palavra faltas. Aqui temos o número de faltas e aqui a porcentagem. Ele parcialmente formatou, falta apenas as bordas. Para achar o percentual de faltas de um aluno, basta dividir o número de faltas que ele tem, que no caso aqui é 1, pelo número total de faltas que é previsto. Neste nosso exemplo, o número previsto de faltas no máximo é o número 11. Então, esse é o resultado da divisão do número de faltas pelo total previsto, que é o número 11. Mas da mesma forma, se digitarmos uma por uma cada uma dessas razões, número de faltas do aluno pelo número de faltas no total, teríamos que toda vez que a contagem for refeita, refazer a digitação. Para isso fluir de forma automática, bastamos fazer o seguinte: digitamos o símbolo de igual, clicamos onde a quantidade de faltas está e que é já alterada automaticamente e simplesmente dividimos esse valor que está na célula N4, que é alterado automaticamente, como já dissemos, e dividir pelo total, que é fixo e é 11. Assim que der Enter, teremos o mesmo resultado. Mas lembre-se, agora de forma automática. Se voltarmos à falta que a Emília tinha na aula 7, repare que a quantidade de faltas alterará para 2 e aqui também irá mudar a quantidade. Veja que as duas já estão funcionando automaticamente. Este número, ou este quociente, é decimal. Precisamos e queremos que ele saia em forma de porcentagem. Para isso, basta clicar no botão de porcentagem que se encontra na guia número. Vamos centralizar esse resultado, pedir bordas, e seria interessante que a porcentagem seja fornecida com pelo menos uma casa decimal. Veja bem, temos o resultado já no formato porcentagem com uma casa decimal do jeito que queremos. Já está formatada, com borda e centralizada. Podemos utilizar a alça de preenchimento para completar as demais linhas. Veja que já temos o resultado de todas as outras células. Vamos salvar o arquivo para não perder as alterações que fizemos até este momento. Podemos clicar
no disquete ou no botão salvar direto, e podemos fazer isso através da guia arquivo. Salvar como? Conferindo se o arquivo está sendo salvo na pasta documentos, dentro da pasta que foi criada para os arquivos do curso que estamos procedendo. Se fizermos este caminho, clicamos no botão salvar. Confirmamos a nossa intenção de salvar as últimas alterações, clicando no botão sim. E o arquivo já foi atualizado.